Aqui é o professor Edson, tudo bem aí com vocês? Pessoal, então eu sou o professor aí que vai passar para vocês a parte de parasitologia, tá? Eu e o professor Fábio, nós vamos ficar com conteúdo aí de parasitologia, tá? Esse curso de extensão em que nós, do curso de biologia, estamos desenvolvendo, tá? Então quem não me conhece, tá? Sou o professor Edson, do Colegiado de Ciências Biológicas, tá? E juntamente com o professor Fábio, nós estaremos fazendo aí o conteúdo de parasitologia. Tá? Primeiramente vai ser eu que vou colocar e tá aí postando as aulas, postando as atividades, tá? E depois o professor Fábio aí finaliza com esse conteúdo com vocês, beleza? Pessoal, quando a gente fala de parasitologia, tá? Quando nós falamos sobre essa ciência, né, a parasitologia, o que vem na cabeça, né? O que vem na nossa cabeça quando nós escutamos, né, parasitologia? Nós sabemos aí que parasitologia é a ciência que estuda o quê? O parasitismo, né? Então, o que seria esse parasitismo, pessoal? Então, como nós sabemos, né, ela é uma ciência que estuda esse parasitismo. Então, parasitismo é o quê? É quando ocorre aí a associação de um parasita com um hospedeiro, né? A relação de um parasita com o seu hospedeiro é a que se estuda na parasitologia, tá? Então, o parasitismo ocorre quando se tem um organismo, né? E esse organismo está associado a algum outro organismo. Então, esse organismo que está associado, nós chamamos de parasita. E esse outro organismo, né, que tá recebendo essa associação, né? Está sendo associado aí com esse parasita, nós chamamos de hospedeiro. Então, na parasitologia, é basicamente o que? O estudo da relação do parasita com o hospedeiro, tá? Do qual aí se retira os meios para a sua sobrevivência, causando assim então prejuízos. Então, o parasita ele retira os meios de sobrevivência do seu hospedeiro e isso acaba aí causando algum tipo de prejuízo, tá? E isso leva tanto prejuízo que acaba então desenvolvendo um tipo de doença, tá? Então, uma doença aí ao hospedeiro durante esse processo de relação parasita e hospedeiro. E esses organismos podem ser de vários grupos, né, de animais, vegetais. Nós temos aí os fungos, protozoários, bactérias, vírus, né? Sempre nesses grupos aí nós poderemos ter exemplos de organismos que se entram no caso de parasitismo, né? Existem assim, alguns vegetais, né, que têm esse grau de relação de parasita, né? Algumas plantas acabam crescendo em cima de outras plantas, que nós chamamos de epífitas, por exemplo, né? E algumas fazem um grau de parasitismo, né? Elas retiram ali o seu meio de sobrevivência da outra planta e acaba aí causando prejuízo para essa planta em que está sendo retirado o seu, o seu produto ali de sobrevivência. Tá bom? Então, portanto, para definir esse campo da parasitologia, o foco não é determinado no tipo de organismo ou ambiente, mas sim, pessoal, o termo, né, a definição de parasitologia tem se baseado mais na constatação de um comportamento parasitário, né? Então, se está tendo sim um comportamento parasitário, independentemente qual seja os organismos envolvidos, independentemente qual seja o ambiente, nós temos aí uma definição para a parasitologia, tá? Então nós temos aí uma constatação de um comportamento de parasitário, tá? Um comportamento parasitário. E quando a interação é benéfica, né, para ambas as partes, recebe o nome de simbiose, né? Nós temos algumas relações aí na natureza em que é benéfica para os dois lados, né? Nós chamamos de simbiose. Agora, quando não é benéfica para alguns lados, né, isso aí sim faz parte da parasitologia, tá? Então, quando nós tratamos aí de simbiose, por exemplo, isso já não vai fazer parte da parasitologia, tá? Só vai fazer parte da parasitologia o quê? Quando tem aí o prejuízo de algum dos organismos, nesse caso do hospedeiro, tá? E aí sim nós colocamos na ciência da parasitologia. E é legal da parasitologia, pessoal, tá? Ela tem uma grande diversidade, né? Principalmente na área da pesquisa, né? Tá bem diversificado na área da pesquisa. Ela está associada à questão médica, é claro, né? Porque tem uma certa parte aí da questão médica, porque tem a transmissão de doença, né? E quando nós temos aí a parasitologia, frequentemente nós
colocamos essa ciência parasitologia com outras disciplinas também, tá? Então nós podemos ligar a parasitologia com a biologia molecular, nós podemos ligar aí com a bioquímica também, tá? A biologia celular também. Nós podemos enfatizar também na área da imunologia, claro, né? Porque uma vez que a gente está tratando de parasitas, né? Esses parasitas vão entrar em contato com o nosso sistema imunológico, né? Eles terão contato com o sistema imunológico. A genética também, na parte da evolução e ecologia também, tá? Então, são todas disciplinas que podem estar ligadas à parte da parasitologia. A parasitologia, pessoal, tem um surgimento bem considerável, tá? Por volta lá do século 17, o pesquisador Anton von Leeuwenhoek, né, ele começou a observar, né, os primeiros organismos vivos no microscópio, né? Então, isso foi um grande efeito para a biologia celular, um grande efeito para a microbiologia, um grande efeito para parasitologia também, né? Por quê? Porque ele também tinha alguns parasitas, né? Então, quando o Anthony von Leeuwenhoek ele observou os primeiros micro-organismos, né, naquela época, no microscópio, ele observou os primeiros micro-organismos vivos, né? Anteriormente já se tinha visto células, né? Mas só que eram células mortas, né? Mas Anthony von Leeuwenhoek ele viu os primeiros organismos vivos ao microscópio, né? Isso já contribuiu bastante ali para a ciência, né? A criação, né? O surgimento da ciência aí que nós conhecemos hoje como parasitologia. As pesquisas em parasitologia ela tem vários objetivos, né? E um desses é identificar os processos de desenvolvimento de epidemias parasitárias, né? Então, quando nós estamos aí pesquisando, né, na área de parasitologia, nós queremos aí métodos de profilaxia melhores, né? Como que a gente pode prevenir aquela doença, né? Será que essa doença parasitária ela tem um vetor? Então, nós podemos inibir, né, o crescimento do vetor, por exemplo. Temos também criar métodos, além, né, de criar métodos para profilaxia da doença, né, pelo parasita, nós também teremos aí a questão do tratamento também, né? Nós sabemos que existem medicamentos que são, né, usados em algumas doenças parasitárias, só que esses medicamentos causam algum prejuízo para o nosso organismo. E também tem outros efeitos também, né? Além dos efeitos colaterais também. Então, desenvolver um novo tratamento, né? Descobrir um novo medicamento também é importante também na área da parasitologia, tá? Então, conhecer o ciclo de vida do protozoário, né, do parasita, melhor dizendo, né, conhecer as formas de infestação, conhecer os fatores que podem influenciar a distribuição desse parasita, né, a densidade desse parasita também, conhecer a biologia desse parasita, né, são tudo aí formas de atribuir daí a um conhecimento maior na parasitologia, claro, né? E desenvolver aí métodos melhores de profilaxia, né? Métodos melhores para o tratamento, tá? Focando aí a área da parasitologia. Então a parasitologia, pessoal, é muito ampla, tá? É muito ampla mesmo, tá? E aí nós temos aí especializações ligadas à parasitologia, né? Nós temos, por exemplo, a parasitologia médica, né? Voltada aí mesmo a estudos de parasitas que afetam os seres humanos, tá? Doenças que são ocasionadas nos seres humanos, tá? Temos a parasitologia médica também, né? Que daí é voltada para outros animais, né? Estudo aí de parasitas que afetam os animais, né? Que não seja os humanos. Tem também o que nós chamamos de parasitologia estrutural, tá? Isso é bem legal. É um campo aí em que se estuda as proteínas que compõem o parasita, né? Então, mas qual que é o objetivo de estudar as proteínas que estão aí, que compõem alguma espécie de parasita, né? Isso é importante, pessoal, porque uma vez que estudado aí que existe determinada proteína em um parasita e não existe essa mesma proteína no nosso organismo, ela pode ser um alvo de algum tipo de medicamento, né? Ela pode ser um alvo de algum tipo de tratamento. Então, quando se estuda a parasitologia estrutural, não só de proteínas, mas também questão de organelas, a nível de organela. Existem organelas que se apresentam em alguns parasitas
e que não encontram nas nossas células. Então, quando nós estudamos a parasitologia estrutural, nós estamos voltados ao quê? Ao estudo aí de proteínas, de componentes, né, de organelas que estão nesses parasitas, que são diferentes do nosso organismo. Isso vira uma via importante aí na busca de um novo medicamento, porque nós buscamos um composto que afete aquela proteína do parasita, aquela organela daquele parasita, tá? Tem também especializações ligadas à parte da classificação, né, que nós chamamos de taxonomia, classificação ou catalogação desses parasitas, né? Uma vez que nós temos espécies, né, várias espécies de parasitas no mesmo grupo ali, e existem espécies de parasitas que ainda não foram classificados ainda, né, ou às vezes foram classificados, mas devem ser realizada uma nova classificação, né, devido aos estudos atuais. Tem também as especializações aí ligadas à parte da taxonomia. E aí nós temos as áreas de atuação do profissional que quer atuar na parasitologia, né? Nós temos aí a parte da pesquisa acadêmica, né? Você pode fazer uma pesquisa mesmo na área da parasitologia. Tem os estudos na área da saúde também, análise clínicas em hospitais. Então, existem complexos em em alguns hospitais, né, voltados para os estudos na parasitologia, né, na área da saúde. Análises clínicas também em laboratórios na área veterinária também, né? São áreas de atuação de profissional. Mas aonde que nós podemos estar encontrando aí, se especializando ainda mais nessa área de parasitologia? Nós sabemos que nós temos essa disciplina, né, nos cursos de graduação. Tem no curso de biologia, tem no curso de biomedicina, no curso de farmácia, tá? Diversos cursos possuem essa ciência, essa disciplina de parasitologia. Mas tem que ter, para você entrar numa área de atuação mais forte, né, numa especialização mais forte, você tem que realizar algum outro estudo mais específico, né? Isso você pode fazer através de um curso de especialização, você pode fazer através de um curso de mestrado, através de um curso de doutorado também, tá? Então, uma das opções, né, que eu tô falando aqui para vocês, que eu vou falar aqui para vocês, é algumas, tá? São algumas opções aí. Por exemplo, tem na Universidade Federal de Minas Gerais, né, um dos melhores programas de pós-graduação na área de parasitologia. É lá no FMG, tá? Tem também na Federal de Uberlândia, tem na Estadual de Campinas também e tem na Federal de Santa Catarina, tá? Então são programas aí muito conceituados na área de parasitologia. É claro que não é só lá, tá? Tem outros locais também que tem também a parte da parasitologia. Às vezes nem é um curso de pós-graduação, né, que enfatiza só a parasitologia. Às vezes é um curso mais amplo, mas tem ali professores, orientadores, pesquisadores da parasitologia, tá? Então é uma área muito interessante, tá, pessoal? Muito importante aí também na área das ciências biológicas. Nessa primeira aula, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos, tá? Então, o principal foco aí da nossa aula, essa aula inicial, é colocar alguns conceitos ligados aí à parte da parasitologia, tá? Então, são conceitos aí importantes que nós vamos usar aí durante as nossas aulas, tá, de parasitologia, não só as minhas, mas também do professor Fábio também, tá? Não vamos colocar todos, né, os conceitos, né? Às vezes alguns conceitos a gente vai falar em alguma aula específica, mas aqui os conceitos gerais, tá? Nessa imagem que eu coloquei para vocês, ó, é bem interessante, tá? Que aqui é uma espécie de parasitismo também, tá? É um exemplo de parasitismo. Então, nós estamos vendo o que aqui, pessoal? São células do sistema imunológico, tá? Macrófagos, então aqui são células do tipo macrófagos. Podemos ver aqui o núcleo corado, né? E aqui diferenciado seria o citoplasma desses macrófagos. Observem, pessoal, que aqui dentro de algumas células existem algumas bolsas, tá? Como se fossem algumas bolsas aqui, e lá dentro tem protozoários, tá? Que infectaram essas células do macrófago, tá? São leishmania, tá? São leishmania, um protozoário que é responsável pela leishmaniose. Então aqui elas estão coradas, tá? Aqui seria o núcleo delas que ficaram coradas também dentro dessa bolsa aqui que forma dentro do macrófago, tá? Uma bolsa chamada de fagossomo, tá? Então ela forma aqui dentro do macrófago justamente para tentar destruir esses protozoários, tá? Então vocês podem ver, ó, vários, tá? Estão aí dentro dessas bolsas aí
fagossomos. Beleza, pessoal, um dos primeiros conceitos, tá, é o agente etiológico, tá? Então, quando nós vimos aí quando nós estamos estudando alguma doença, né, uma doença transmitida aí por protozoários, tá, por parasitas, nós temos a questão do agente etiológico. Então, o agente causador, né, o agente responsável pela origem daquela doença, né? Por exemplo, leishmaniose é uma doença, né? Uma doença que nós chamamos de doença tropical negligenciada, né? Uma doença tropical negligenciada, ou seja, uma doença que acomete aí regiões tropicais do planeta, né? E negligenciada por quê? Porque é uma doença que afeta países que estão em desenvolvimento, né? Países pobres, vamos assim dizer, tá? Grande parte dos casos, né? A maioria estão em países que estão em desenvolvimento ainda, tá? Então, a leishmaniose, por exemplo, é uma doença. Quem é o agente causador? Quem que é o agente responsável por essa doença? É a leishmania, né? São espécies, né, do gênero Leishmania. Esse é o agente etiológico. Um outro também conceito que pode ser trabalhado também, além do agente etiológico, é o agente infeccioso, tá? Isso vai depender de que disciplina está se tratando desses conceitos, né? Pode ser agente etiológico, né? Mas em grande parte aí, nós podemos falar também de agente infeccioso. É um parasita, sobretudo, né, microparasitos, né, que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um vírus, tá? Inclusive aí, os helmintos também, que é capaz de produzir uma infecção, né, ou capaz de gerar uma doença infecciosa, tá? Isso é um conceito aí bastante utilizado pela Organização Mundial da Saúde. Antroponose, tá? Tem um conceito aí também ligado à parasitologia. Então, quando se escuta uma antroponose, é o que? É uma doença exclusivamente humana, tá? Então, quando você tem uma doença que só desenvolve na espécie humana, né, nós chamamos de antropozoonose, tá? Um exemplo aí é a filariose, tá? Então, a filariose, necatorose, tá? A gripe, né? Por mais que tem vários tipos de gripes, né? Que afetam também outros organismos, né? Outros animais, existe uma gripe específica do ser humano, né? Então essa gripe específica do ser humano é uma antroponose, tá? Nós temos a questão da cepa também, essa é bem legal, tá? Então a cepa é o quê? É um grupo ou linhagem de um agente infeccioso, né? Como assim um grupo ou linhagem de um agente infeccioso? Por exemplo, aqui eu vou aqui para vocês o Trypanosoma cruzi, né? Um protozoário causador da doença de Chagas, tá? É uma espécie de protozoário, Trypanosoma cruzi, e existem muitas universidades que estudam o Trypanosoma cruzi, né? Só que existem universidades que estudam linhagens diferentes dessa mesma espécie de Trypanosoma cruzi, tá? Por que essa linhagem é diferente? Então, como ele é um protozoário que encontra no sistema circulatório, no sistema humano, né, que pode atingir o organismo humano, melhor falando. Então, às vezes, quando se faz uma extração desse protozoário para fim de pesquisa, né, às vezes foi extraído de um hospital, foi extraído de um centro de pesquisa, né? Então, isso já muda o quê? Já muda a linhagem, tá? Já muda a linhagem. Isso que nós chamamos de cepa. Tá? Então, quando você tem um grupo, uma linhagem de um agente infeccioso específico ali, tá bom? Isso pode ser devido a alguma propriedade biológica diferente, né, entre as espécies, uma propriedade fisiológica também, né, que a condicionou também. Às vezes, um Trypanosoma cruzi aqui no Brasil desenvolveu um tipo de sintomas e o Trypanosoma cruzi que atinge outro país desenvolveu um outro sintoma. Isso já muda a cepa, já muda a linhagem, tá? Então, por exemplo, no Trypanosoma cruzi, uma cepa muito utilizada aqui no Brasil é a cepa Y, né? Muito bem utilizada aí no Brasil. Ela pode se encontrar outras cepas também dessa mesma espécie de protozoário. Nós temos também na questão das doenças, né, originadas pelos parasitas, nós temos aí doenças que podem chegar na fase aguda, tá? Então, fase aguda é aquele período que após a infecção em que os sintomas clínicos são mais marcantes, né? Então, os sintomas aparecem muito mais rápido, né? Quando eles começam a aparecer muito rápido após a infecção, diz que aquela pessoa está na fase aguda, tá? Então, é uma fase que
que é muito importante para as doenças. E aí depois tem uma fase crônica, né? Nós podemos encontrar a fase crônica também, que algumas doenças aí você acaba aí tendo a fase aguda e em seguida você tem a fase crônica, tá? Então essa fase crônica, ela é caracterizada pela diminuição dos sintomas aí dos sintomas aí ocasionados no paciente, tá? Então é como se tivesse um equilíbrio ali entre o hospedeiro e o agente infeccioso, tá? É como se fosse um equilíbrio aí naquela fase, né, entre o hospedeiro e o agente infeccioso. Essa parte da fase crônica tem muito a ver com o sistema imunológico, né? Então às vezes o sistema imunológico começa a combater, né? Por isso consegue ter um equilíbrio ali no hospedeiro, no equilíbrio ali relativo entre o hospedeiro e o agente infeccioso. Fonte de infecção, tá? Então, fonte de infecção é uma pessoa, né, é uma coisa, um objeto, uma substância no qual um agente infeccioso passa diretamente para um hospedeiro, né? Então, se você tem ali uma fonte, né, de infecção, você tem que limpar aquela fonte de infecção, né? E no caso de uma pessoa, por exemplo, você tem que separar aquela pessoa que é uma fonte de infecção do restante daquele restante que não está com a infecção, né? Que não está com a doença, para que tenha um controle maior, tá? Então essa fonte de infecção pode estar situada em qualquer ponto de cadeia de transmissão, tá? Então, temos, por exemplo, aí a água contaminada, né? Pode ter bactéria, pode ter vírus, pode ter protozoários, tá? Mosquito também que pode estar infectado, ok? Por exemplo, na malária, no mosquito da dengue também são fontes de infecção. Questão do hospedeiro, tá? Então, o hospedeiro é um organismo que abriga e que alberga o parasito, tá? Um exemplo aí é as cáries lumbricoides, tá? Então, nós temos aí esse parasita, né, as cáries lumbricoides, que o hospedeiro dele é quem? É o ser humano, tá? É o ser humano. E aí nós temos vários tipos de hospedeiro. Tem aquele que nós chamamos de definitivo, tá? Então nós temos o hospedeiro definitivo, é aquele que vai apresentar o parasito na fase de maturidade ou na fase de atividade sexual, né? Então, a fase em que está em reprodução, né? Quem vai estar aí no hospedeiro definitivo, ou quando esse parasito está na sua fase madura, né? Na sua fase de maturidade, é o hospedeiro definitivo. O intermediário, tá? Nós temos também o hospedeiro intermediário, é aquele que apresenta o parasito em fases larvárias ou a fase assexuada, tá? Então nós podemos ter aí diferentes tipos de hospedeiros. E um também interessante é quanto ser vertebrado ou invertebrado, né? Existem doenças que possuem no seu ciclo biológico um hospedeiro que é invertebrado e o outro hospedeiro que é vertebrado. Por exemplo, no caso da leishmaniose, né, transmitida e tendo como agente, né, a leishmania, né, espécies do gênero leishmania, na doença, no ciclo de vida desse parasita, no ciclo de vida desse protozoário, nós temos um hospedeiro invertebrado, né, que é o mosquito palha, e o hospedeiro vertebrado, que pode ser nós, seres humanos, ou qualquer outro mamífero. Tá? Então, tem algumas doenças que podem, né, ter um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado, né, no seu ciclo de vida. Incidência, pessoal, tá? Então, incidência é um conceito bastante utilizado na área da epidemiologia, tá? Uma área muito importante aí na parasitologia. Então, é a frequência com que uma doença, né, ocorre no período de tempo definido e com relação à população. Então, é a incidência, né? Então, durante 3 dias surgiram 3.000 casos. Então, a incidência ali de 3 dias é de 3.000 casos, tá? Então, é a frequência ali em que surgiu aquela doença, ou fato, mas vamos trabalhar com doença, em que ocorre aí num período de tempo ali definido, tá? Então surgiu quantos casos novos ali durante 3 dias? 3.000. Então a incidência é de 3.000. Temos também a questão aí da morbidade, tá? Muito usado também na epidemiologia. Então ela expressa o número de pessoas doentes, tá? Então quantas pessoas desenvolveram aquela doença, né? Tantas pessoas, 3.000. Então a morbidade dessa doença é de 3.000. Tá? Então são pessoas que
ficaram doentes com relação àquela determinada população. Não são pessoas que morreram, tá? São as pessoas que ficaram doentes, né? A taxa de morbidade na época do inverno, né, é muito alta, né? Então, o que é essa taxa de morbidade da gripe por ser muito alta? É o tanto de pessoas que ficam doentes com a gripe, né, que desenvolvem a gripe. E aí nós temos a taxa de mortalidade. Aí sim, é determinado pelo número geral de óbitos, né? Então, quantas pessoas morreram naquele ano, né? Quantas pessoas morreram durante determinado tempo, tá? Quantas pessoas morreram de um determinado período de tempo. Aí sim você tem uma taxa de mortalidade. Então, morbidade e mortalidade são diferentes, né? Morbidade são pessoas que estão doentes, né? E a taxa de mortalidade são aquelas que morreram mesmo em relação à doença. Parasitismo, pessoal, que daí é o foco, né, da nossa disciplina parasitologia. Então, parasitismo é a associação entre seres vivos, né? E essa associação vai ter alguém que vai ser prejudicado nessa associação, né? Nós temos o parasita e o hospedeiro, né? Então, o parasita ele é o agressor e o hospedeiro é aquele que vai abrigar esse parasita, tá? Nós podemos ter tipos diferentes de parasitos, tá? Nós temos os endoparasitos, que, como a própria palavra diz, ó, endo, dentro, né? Um parasita que vai estar dentro do hospedeiro, né? O que vive dentro do corpo do hospedeiro, como o ancilostoma duodenale. Nós temos também o ectoparasito, tá? Em que ele vive externamente, tá? Então, o ectoparasita é um parasita que vai viver externamente ao corpo do hospedeiro, como por exemplo o piolho, né? Pedículos humanos. Então, o piolho ele é um parasita também, né? Só que ele é um ectoparasita. E tem os hiperparasitos, tá? Que são parasitas que vão abrigar em outro parasito, tá? Olha só que interessante, tá? Por exemplo, a entamoeba histolítica, né? Ela é parasitada por um fungo, né? Ou até mesmo por alguns tipos de bactérias como cocobacilos, tá? Então, são parasitas que vão parasitar outros parasitos, tá? Então, olha só que interessante, tem o então relações de hiperparasito também na natureza. Tem o parasito acidental, tá? Que é o parasita, aquele parasita que está parasitando outro hospedeiro que não é o seu local normal, tá? Por exemplo, aí, o Dipidium caninho, né? Que acaba parasitando algumas crianças devido ao contato com os animais, tá? Tem o parasito errático também, que é aquele que vive fora do seu ambiente normal, tá? Então, de forma geral, existem vários tipos, né, de parasitos, há várias formas de estar parasitando, tá? Parasito estenoxênico, tá? É um parasita de espécies de vertebrados muito próximos, tá? Então, por exemplo, nós temos algumas espécies de plasmódio, né, que só parasitam primatas. Outras espécies que vão parasitar aves, né? Então, são parasitas espécies de parasitas, né, de vertebrados que estão muito próximos ali, tá? Então, só vão parasitar, né, primatas, por exemplo. Só vão parasitar aves, por exemplo. Tá? São parasitos esternocênicos. Nós temos parasitos euricênico, tá? Também euriceno, os que parasitam espécies de vertebrados muito diferentes, tá? Por exemplo, Toxoplasma gondii, né? Ele pode parasitar mamíferos e aves, né? Então, é bem diferente do que a gente viu anteriormente. Nós temos aí também o parasito facultativo, tá? Então, o que é o parasito facultativo? É o que pode viver parasitando ou não, tá? Um hospedeiro, tá bom? Então, não é obrigatório ele parasitar um hospedeiro. Ele pode ou não estar parasitando aí um hospedeiro, tá? Ele não é obrigado, né? Então, ele vai estar aí em alguma fase do seu ciclo de vida como parasito ou quando ele não está parasitando, nós chamamos aí de vida livre, tá? Ele está em vida livre, então um parasito facultativo. Agora, aquele que é incapaz de viver fora do hospedeiro, aí nós chamamos de parasito obrigatório, tá? O Toxoplasma gondii, né? O Plasmodium, Schistosoma mansoni, tá? Nós podemos colocar também os vírus também, que são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então eles só conseguem sobreviver no seu hospedeiro, ele é incapaz de ficar fora, ok?
Parasito heterocênico, tá? O que é isso, pessoal? É o que possui ali quando nós vamos estudar um parasita, em que nesse parasita o seu ciclo de vida ele tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, ele é um parasito heterocênico, tá? Um exemplo aí é o Trypanosoma cruzi, tá? E a Leishmania, dois protozoários que fazem parte da família Trypanosomatidae. E esses protozoários eles têm um hospedeiro definitivo, né, e um hospedeiro intermediário, tá? O definitivo seria os mamíferos, né, o ser humano nesse caso, vamos dar um exemplo, e o intermediário são insetos, né? Nesse caso, o do T. cruzi é o barbeiro, e da Leishmania seria o mosquito palha ou mosquito birigui. E nós temos aí o parasito monocênico, tá? O que possui aí apenas um hospedeiro definitivo, tá? O que possui apenas um hospedeiro definitivo, ele não tem um intermediário, tá? Por exemplo, enteróbios vermiculares, né? O ascaris lumbricoide também, a lombriga, eles são parasitos monocênicos que possuem só o hospedeiro definitivo. Prevalência também é um conceito importante não só na parasitologia, mas também na epidemiologia, tá? Tem um termo geral para caracterizar o número total de casos de uma doença, né? Então, quantos casos teve daquela doença? É a prevalência, tá? Então, durante todos os quais são todos os casos somados ali, né? Casos antigos, casos atuais, tá? Então, isso é prevalência, tá? Por exemplo, no Brasil aí, a prevalência da esquistossomose, né, foi de 8 milhões de pessoas no ano de 1992, né? Seja os casos que aconteceram em janeiro, seja os casos que aconteceram em dezembro, foram 8 milhões de pessoas, né, com esquistossomose, né? Esquistossomose. Então a prevalência é de 8 milhões, tá? Pessoas que morreram, pessoas que não morreram, tá? Esse seria a prevalência. Profilaxia, tá, também é muito importante, porque muitas doenças que a gente vai avaliar aqui, muitas protozoários, parasitas que a gente vai avaliar, nós vamos ver aí medidas profiláticas, medidas de profilaxia. Então é um conjunto de medidas que visa o que? A prevenção, visa a erradicação e visa o controle de doenças ou os fatos, tá, prejudiciais aos seres vivos, tá? Isso diminui muito a incidência da doença, tá? São medidas aí que são baseadas na epidemiologia de cada doença, né? Então, como é que se faz para prevenir? Como é que faz para erradicar? Como é que faz para controlar a incidência de tal doença? Isso são medidas profiláticas, medidas da profilaxia. Reservatório, né? Então, o que seria um reservatório para a parasitologia, né? São homens, são os animais, são plantas, né? Existem parasitas de plantas, no solo também, qualquer matéria orgânica inanimada onde vive, né? E onde se multiplica um agente infeccioso, sendo vital aí para este a presença de tais reservatórios. Então, um reservatório é onde tem a, a multiplicação, onde tem onde se vive, né, um agente infeccioso. Esse é o reservatório, tá? É o reservatório. O vetor é muito importante também, tá? Então vocês vão ver que muitas doenças têm um vetor, né? Então o que é um vetor? Pode ser um artrópode, pode ser um molusco, pode ser qualquer outro tipo de veículo aí que vai transmitir o parasito entre dois hospedeiros, tá? Pode ser um hospedeiro vertebrado para um hospedeiro invertebrado, um hospedeiro vertebrado para outro hospedeiro vertebrado, né? Então, por exemplo, de uma pessoa para outra pessoa, como é que ocorre a transmissão daquele parasito? Provavelmente deve ter um inseto ali, um artrópode, que é o vetor, né? Um, um hospedeiro invertebrado entre os dois hospedeiros que ele vai estar transmitindo. Virulência é a severidade, né, e rapidez com que o agente infeccioso provoca lesões no hospedeiro, tá? Então, qual que é a virulência de tal doença, né, de tal agente infeccioso, né? Qual que é a virulência de determinado agente infeccioso, tá? Então, por exemplo, no Trypanosoma cruzi, né, nós temos aí no Trypanosoma cruzi, o ciclo de vida dele apresenta três formas evolutivas, né? Tem a forma que a gente fala de amastigota, tem a forma que chama de epimastigota e tem a forma que nós chamamos de tripomastigota. Dessas três,
A mais virulenta é a tripomastigota. São formas sanguíneas, são formas que estão no sangue da pessoa infectada. Então essa é de estado mais virulento, é que gera mais virulência, tá? Então a moeba historídica também pode provocar lesões severas de forma muito rápida, tá? Então ela possui uma virulência muito maior do que para outros tipos de parasitas em comparação. Zoonose, né? Zoonose são doenças, né? Ou são infecções que são naturalmente transmitidas entre animais vertebrados, tá? Ou transmitidas entre os seres humanos também. Então nós temos aí uma doença em que é transmitida de um animal vertebrado e entre os humanos, nós chamamos de zoonose, tá? E são conhecidas aí aproximadamente 100 tipos de zoonose, né? Doença de Chagas, toxoplasmose, raiva, né? A brucelose também são exemplos de zoonose. Falando um pouco da doença de Chagas, surgiu aí, né, muitos casos, né, alguns casos, melhor dizendo, tá? Não foram muitos, alguns casos de pessoas que desenvolveram doença de Chagas comendo, tomando açaí, pessoal. Por quê? Existem locais no Brasil em que o tratamento, né, que se faz para os alimentos à base de açaí não são muito bem realizados, né? Então existem locais em que vai se triturar o açaí, tá? Em que eles não fazem uma limpeza correta do açaí. O que aconteceu? Quando foi triturar o açaí para extrair, né, os componentes ali alimentícios do açaí, tinha o que? O inseto barbeiro, tá? Tinha um barbeiro ali e esse barbeiro estava infectado, né? Estava infectado com os protozoários aí que fazem parte do Trypanosoma cruzi, tá? Com o T. cruzi. E aí acabou liberando, né? Essas formas que em contato com o organismo de quem se alimentou desse açaí acabou se infectando e provocando a doença de Chagas. É claro, tá, pessoal? É claro que o nosso açaí aqui, tá? Ele tem todos uma forma de tratamento, né? Tem toda uma forma de inibição, caso, né, tenha esse tipo de contaminação e outras contaminações também. Mas é claro que nossa região também não tem casos, né, de doença de Chagas, né, casos de barbeiro também. A incidência que é muito pequena, tá? É muito pequena. Okay? Então, quando você tem a incidência alta, se tem a produção de forma errada do açaí, pode ser que ocorra sim casos, tá? Hoje em dia está muito mais controlado essa questão dessa zoonose aí na nossa região, tá? Mas existe sim casos de doença de Chagas no Brasil, tá? A transmissão, é claro, que é maior pela picada aí do barbeiro, né? Na verdade, nem é pela picada. No momento que ele faz a picada, ele libera as fezes, e nas fezes tem aí o protozoário do T. cruzi, tá? Então, geralmente, né, grande parte dos casos são feitos através da transmissão do vetor, tá? Alguns poucos casos surgiram, né, por terem ingerido aí um alimento contaminado, beleza? Turma, era isso, tá? Primeira aula aí de introdução de parasitologia seria mais essas definições, só para nós ficarmos aí à frente aí do que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, para não precisar aí ficar voltando em questão de algumas definições aí, que às vezes será importante nas próximas aulas, tá? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Podem me mandar e-mail, pode me mandar mensagem, quem tiver meu contato, tá? E também pode mandar ali recados através da nossa plataforma, tá? Um grande abraço aí e até a próxima.